Gurizada, o negócio é o seguinte: Cacique Medina, uruguaio que estava no Tajeres e que deve ser confirmado como novo técnico do Internacional nas próximas horas, ou o português Paulo Souza, que está na Polônia se desvinculando para trabalhar no Flamengo? Quem tem mais ferramentas para dar uma resposta melhor? Quem poderia se sair melhor, conquistar títulos à frente do Internacional? Neste vídeo eu me proponho a esta comparação. É logo depois da vinheta. Final de semana competitivo para os dirigentes do Internacional. Que dificuldade que o Internacional vem tendo para definir o seu novo comandante. Tentou o Vojvoda, não deu, preferiu Fortaleza. Tentou o Cacique Medina, houve um entrave na negociação, uma diferença de 20, 25 mil dólares na remuneração mensal do uruguaio. Focou no Paulo Souza, marcou passagem. Na véspera do Natal, o Paulo Souza, o português que comanda a Polônia, voltou ao radar colorado. E aí no domingo pela manhã o Flamengo praticamente fecha com o português e o Internacional volta à carga com o uruguaio que estava no Tajeres, Alexander Cacique Medina. E nas próximas horas, possivelmente ao longo desta segunda, no máximo terça-feira, ele deve ser confirmado como novo técnico. Aliás, essa é uma questão importante. Nós tivemos nesse final de semana uma evidência do quanto é difícil de se exercer o jornalismo. Eu não acho que ter colocado o nome do Paulo Souza tenha sido uma barrigada gigantesca, um erro de informação. Mas talvez a manchete mais precisa, e eu coloquei no meu canal assim, é: Paulo Souza volta ao radar da direção do Inter. E eu, neste meu vídeo da véspera do Natal, dia 24, eu não descartei o Cacique Medina, porque eu sabia que esta negociação seguiria em banho-maria, pelo menos até o Inter sacramentar com o português. Observem o que eu disse na tarde do dia 24 de dezembro. Querem saber o que eu estou pensando? Nenhum Internacional sabe quem será o seu comandante ainda de 2022. O Inter tentou, sem sucesso, o Vojvoda, argentino, que preferiu ficar no Fortaleza, e depois se concentrou, e não está descartado o negócio ainda, no uruguaio Cacique Medina, que acaba de deixar o Tajeres da Argentina. Este negócio acabou trancando por uma divergência na elaboração do contrato. Mas insisto, o nome de Cacique Medina, neste momento, ainda não está completamente descartado. O que surgiu nesta véspera de Natal, 24 de dezembro, é que o Internacional voltou à carga no português Paulo Souza. O Internacional, esta era a notícia. Paulo Souza voltou ao radar do Internacional, mas a negociação com o Cacique Medina não estava encerrada. Quem tem as melhores ferramentas? Cacique Medina ou Paulo Souza? Minha primeira opinião: eu não gostaria que nenhum dos dois comandasse o Internacional. Eu acho que o momento não é de experiência e não é de aposta, e sim de um técnico com uma trajetória maior, mais próximo da realidade, que conheça o ambiente do Beira-Rio, não necessariamente que tenha passado pelo Internacional. Exemplos: Abel Braga, que se acertou com o Fluminense, e Roger Machado, que está na aldeia e tem uma característica que eu gosto muito do Roger: ele sabe construir um novo time. Ele sabe como moldar um novo time no esquema de jogo que ele acha o mais adequado para um grupo de jogadores com o qual ele trabalha. Portanto, nem Cacique e nem o português Paulo Souza. Mas entre ambos, eu acho que o Internacional vai se dar melhor com o uruguaio. Tem mais chances, pelo menos. Por todas as informações que a gente colhe do Paulo Souza, em primeiro lugar, tem uma questão aí que chamou muita atenção, né? Ele está na Polônia. A Polônia tem um jogo no dia 24 de março, que é pela repescagem da Copa do Mundo. Se passar da Rússia, vai ter mais uma rodada para, enfim, colocar a Polônia na Copa do Mundo ou não. Daqui a 3 meses, ele decide o futuro do futebol polonês. A Polônia pode estar dentro da Copa ou fora. E ele está ameaçando largar esse barco. Gente, este não é um indicativo saudável. Este não é um bom indicativo. Segundo ponto, de tudo que a gente colheu de informação: ele é técnico da Polônia e mora em Portugal, com a justificativa de que os grandes jogadores de futebol polonês não jogam mais no país. Mas a Polônia, quando o contratou, e aí vem o desgaste da sua relação com o atual presidente da federação local, esperava que ele, no país, pudesse ajudar a reconstruir o futebol polonês, descobrindo craques, descobrindo talentos. Se ele não vê o campeonato polonês, se ele não está lá vivenciando isso, como é que ele vai descobrir novos valores? Se ele não vê os jogos do campeonato local? Então são indicativos de que o Internacional escapou de uma bela bomba. O problema vai passar a ser do Flamengo, assim que o Flamengo oficializar o seu nome. Outra questão: nos seus trabalhos em que ele teve, ele é um andarilho do futebol, e andarilho não é crítica, é uma característica. Ele trabalhou em 10 países. É sim
um andarilho. Andarilho é o sujeito que percorre várias localidades. Ele é um andarilho, trabalhou em 10 países. Os seus títulos são em países de menor representatividade. Ele foi campeão na Hungria, ganhou 2 títulos representativos lá, em Israel e na Suíça. Mas no Bordeaux, na temporada 19 e 20, foi um fracasso. Ele deixou o Bordeaux, que é um dos maiores do futebol francês, e olha que o futebol francês está longe de ser competitivo, na 12ª colocação. Na Fiorentina, em 2015 e 16, ele começou bem, levou a Fiorentina ao 5º lugar, tá bem, vai lá. Em 16 e 17, já caiu para o 8º. Então, em clubes de maior representatividade do que Hungria, do que Suíça, do que Israel, ele não se saiu bem. E há informações em Portugal de que ele é um técnico com uma personalidade muito difícil de ser conduzida, não é um sujeito fácil, trabalha com uma comissão técnica gigante de 6 profissionais. O Internacional escapou de uma bomba e tomara que realmente ele vá para o Flamengo, o Paulo Sousa, já que o Flamengo está desistindo do Jorge Jesus. Entre os dois, entre o Paulo Sousa e o Cacique Medina, que deverá ser confirmado, não está certo ainda, não foi oficializado como novo técnico do Internacional, dos dois, o menos pior, aquele que eu acho que tem mais chance para se dar bem, é o Cacique Medina. E eu não vou ser preconceituoso e ficar martelando agora que o Cacique Medina não era o técnico da minha escolha. Não é isso que eu vou fazer, não. Eu vou esperar. Eu quero ver o trabalho dele, eu quero avaliar melhor. A gente não conseguiu avaliar o trabalho dele com proficuidade no Tajeres, onde ele tem um resultado fora da curva. 3º lugar no campeonato argentino, para um time como o Tajeres, que até então o melhor resultado havia sido apenas um vice-campeonato lá em 1977. O Tajeres nunca foi campeão nacional. Então, vamos ver o Cacique Medina. Não é o técnico que eu acho que teria todas as ferramentas para a necessidade do Inter neste momento. Mas entre os dois, prefiro o Cacique Medina do que o português Paulo Sousa. O Flamengo que fique com esta bomba. Se inscreva no meu canal, ativem as notificações, gostando dos vídeos, tá valendo aí o like. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.